Olá pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer a todos a seleta audiência deste canal, agradecer a todos que têm comentado os vídeos, compartilhado os vídeos com seus amigos, com seus familiares e convidar a todos a fazerem as suas inscrições aqui e ativarem os sininhos das notificações. Quero agradecer a todos a participação, a paciência nestes vídeos onde eu me proponho a falar de cultura, de arte, de literatura e muitas outras coisas boas. E hoje eu vou convidá-los a viajarem comigo. Nestes tempos de pandemia, eu tenho sentido muita falta, muitas saudades das viagens a trabalho e também, por que não, das viagens a passeio. Eu sempre aproveitei, as viagens a trabalho para passear também. E nestes últimos tempos, eu tenho viajado para dentro. Tenho um registro de muitas fotos, muitos registros de lugares bacanas onde eu fui, tanto a trabalho quanto a passeio, e quero compartilhar com vocês. Quero ofertá-los um pouco de beleza, um pouco de coisas maravilhosas, para nós mitigarmos um pouco esta época tão difícil e tão complicada pela qual todos nós estamos passando, ok? Então eu quero começar com nada mais, nada menos do que uma visita ao Museu do Louvre, em Paris. Eu quero contar para vocês uma história lindíssima de uma das obras de artes mais icônicas do mundo, que é a Vênus de Milo. Então vamos lá saber um pouco mais sobre esta grande deusa grega e o porquê Vênus de Milo. Vamos lá. Milo é uma ilha grega onde em 1820, portanto há 200 anos, um camponês descobriu uma estátua. Chamou as autoridades num sítio arqueológico, meio perdido, e aí descobriram se tratar de uma estátua grega, através dos atributos e também do período clássico da escultura na Grécia. Retirada a estátua, um colosso de 2 metros e 11 centímetros, pesando quase 1 tonelada, conseguiram tirar o maciço e atribuíram a ela a representação da deusa Vênus, que é a deusa do amor. Ela é Afrodite na mitologia grega e na mitologia romana é Vênus, mas trata-se da mesma deusa, a deusa do amor. Pois bem, começava ali um grande périplo que diz respeito ao seguinte: a Grécia, em 1820, ela fazia parte do Império Otomano. E havia lá um embaixador francês que colocou na cabeça que levaria esta estátua para Paris, para ofertá-la ao rei Luís XVIII. Pois bem, dizem que por meros 750 francos e também após uma grande batalha diplomática, o embaixador francês conseguiu
com a guarda de navios de armadas, de canhões apontados, sair do porto da região, levando a nossa deusa Vênus de Milo para Paris. A nossa deusa Vênus. Ela fica com o rei, é ofertada como um presente ao rei, e em 1821 ela adentra o Museu do Louvre. Portanto, há 200 anos exatos. E vamos falar um pouco desta deusa. Eu, quando fui ao Museu do Louvre e vi aquele modelo de perfeição imperfeito, eu vou contar aqui um pouco os detalhes desta grande estátua, que nos emociona pela sua relevância, por ser uma das obras de artes mais icônicas do mundo, e eu, pobre mortal, estive próximo a ela, perto dela. Ela não tem os dois braços e há muitas discussões a respeito disto. Claro, a questão principal, lógica, é que ela sofreu a avaria. Ou então, dizem, ela poderia, o conjunto da estátua, ela poderia ser um maciço com outras estátuas, onde ela representava, mas a questão não é esta. A questão que eu vim a estudar depois, e quero compartilhar isto com vocês, é a seguinte: quando vocês observam as esculturas, não é? No mármore, naquele maciço de mármore, não só a Vênus, mas outras, e esta data, né, do período clássico grego, e a Vênus de Milo, ela foi datada do ano 100 a.C., portanto há 2100 anos, ou seja, 2 milênios e um século. Eu não sabia, e quero compartilhar com vocês. As estátuas eram pintadas e tinham atributos. Por exemplo, quando eu observei mais detidamente a Vênus de Milo, que está no Museu do Louvre, o lóbulo da orelha dela está arrancada, os dois lóbulos, porque ali certamente havia um metal, e este metal foi puxado ou foi surrupiado, então há estas imperfeições. O que é mais belo nesta estátua, ou a representação da beleza grega, isso vale muito para as mulheres, e é uma questão que hoje é muito em voga. A beleza desta deusa, esta representação da deusa do amor, esta perfeição, se nós observarmos de perto ou com os ideais de beleza grega à época, elas são estátuas ao mesmo tempo em que tem a perfeição das formas, mas ela é tida como a perfeição imperfeita, porque ela permite um abdômen um pouco sobressalente. Ela tem, por exemplo, seios pequenos para o maciço, mas a coisa linda, icônica desta estátua, que eu realmente fiquei embasbacado, é no flexionar de perna dela, vocês podem ver aqui, e nesta veste que antecipa a tendência do tomara que caia. Para mim foi muito difícil acreditar que aquela veste não era um pano e que iria cair a qualquer momento. As ancas largas, não é? As imperfeições, as ranhuras naturais de uma estátua que foi resgatada, e são estes detalhes
que fazem a beleza deste maciço. Então, quando eu estive perto da deusa, e aqui vale uma sugestão como leitura, tanto da mitologia grega quanto da mitologia romana, porque se vocês tiverem um pouco de conhecimento acerca destas mitologias, tudo para vocês farão sentido. E vocês compreenderão aquilo que muitas vezes as pessoas, até por modismo, elas querem tirar, por exemplo, uma selfie com a Mona Lisa do Leonardo da Vinci, ou mesmo, não é, com a Vênus de Milo, mas não sabe, e isto não é uma crítica minha, claro, é apenas um convite para que vocês investiguem mais, para que vocês mergulhem mais na história das obras de arte. Eu sou um diletante no assunto, não é? Eu sou um curioso, eu procuro estudar, procuro saber e procuro viajar nestas obras icônicas. Então, no momento em que as nossas viagens, não é, estão restritas devido à pandemia, eu tenho viajado muito pelos vários registros que eu fiz, não é? E fico viajando, e fico rememorando, e fico estudando cada obra de arte que eu tive o prazer de fazer o registro. Então, eu sempre digo, toda vez que eu for a Paris e visitar o Museu do Louvre, eu terei a certeza de que não terei condições de observar e me deixar encantar com tantas e tantas e tantas obras de artes maravilhosas, não é? Como souvenir, eu trouxe este livro aqui, eu comprei 2 livros, um em francês, este aqui em português, do Museu do Louvre, meu livro de cabeceira, eu fico sempre na sala de TV, ele fica lá, tem um tempinho, eu dou uma folheada, leio alguma coisa. Então eu digo a vocês, como um antídoto a todas estas coisas ruins que têm nos acontecido na contemporaneidade, para nós nos permitirmos viajarmos um pouco na história da arte, na história da literatura. Eu sempre digo que eu sou um felizardo, eu sou um agraciado, um iluminado por poder trabalhar com cultura, com literatura, com arte e fazer com que o mundo seja um pouco menos cinza. Eu que sou uma pessoa tímida, mas a cada obra de arte que eu vejo no Museu do Louvre, me dá vontade de ajoelhar, levantar as mãos para a obra e dizer: obrigado por existir, obrigado por ser a representação de coisas tão belas. E com relação a Vênus de Milo, eu escrevi um artigo que será publicado tanto na revista quanto no O Barrete do Porto, da cidade do Porto, em Portugal, e eu convido vocês a lerem estes artigos, ok? Explicando um pouco a história desta linda deusa que eu fiquei apaixonado por ela, por vê-la tão de perto, a representação da deusa do amor. E nós estamos precisando de muito amor nestes dias, de muito amor, de muita beleza, como eu sempre afirmo, como um mantra que eu sempre tenho, de coisas boas. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho de sempre, e permitam-se viajar para o Museu do Louvre. Se não presencialmente nesta época, façam os seus tours virtuais, tá? E realmente se enamorem. E mais detidamente na Vênus de Milo, vocês, por favor,
se ajoelhem, levantem as mãos para o céu e exclamam: encontrei a perfeição. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência de vocês. Até a próxima.